Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo vou responder uma questão sobre a exoneração da pensão alimentícia. Mais precisamente, a partir de quando se pode requerer a exoneração da pensão. Então, se você tem interesse nesse assunto, fique comigo. A pergunta me foi enviada por uma pessoa que não se identificou. Pelo menos aqui no e-mail dela não dá para ver qual que é o nome dessa pessoa. Mas a pergunta é importante, é interessante, por isso que eu me propus aqui a gravar esse vídeo, porque eu acho que pode ser útil para todos. Ela diz o seguinte, a pergunta diz o seguinte: filho completa 18 anos daqui a 3 meses. Já posso entrar com o processo ou preciso aguardar? Ótima pergunta. Estou sentindo aí uma certa ansiedade, uma certa ansiedade para se obter aí o fim dessa obrigação. De fato, né, o pagamento da pensão é um encargo muitas vezes pesado para a pessoa, né? E às vezes o pai, né, normalmente o pai, mas há muitas mães também que pagam pensão, ficam ansiosos com aquele momento do fim da pensão alimentícia. No caso aqui em particular dessa pergunta, a pessoa está preocupada se pode, já para ir adiantando as coisas, entrar com o pedido de exoneração, ou seja, antes mesmo do filho completar 18 anos. Veja, pela nossa lei civil, a incapacidade do filho, né, a incapacidade dos filhos, de maneira geral, acaba aos 18 anos completos. Ou seja, quando um filho completa 18 anos, perante a lei civil brasileira, ele já é considerado maior de idade, plenamente capaz. Ele pode casar sem autorização dos pais, ele pode se mudar da casa sem autorização dos pais, ele pode viajar sem autorização dos pais, ou seja, a partir dos 18 anos, ele tem, como eu disse, a plena capacidade e não precisa legalmente, formalmente, mais dos pais para nenhuma decisão. E seria natural, né? Seria, claro, natural que se ele está totalmente independente, seria natural que a obrigação de sustento também acabasse aos 18 anos. Aliás, essa é a posição que eu defendo. Eu acho que a pensão alimentícia deveria acabar automaticamente aos 18 anos. O filho deixa de ser menor, deixa de ser incapaz e deveria também aí acabar automaticamente a obrigação dos pais de sustentar essa criança. Obviamente que o vínculo entre pais e filhos é um vínculo eterno, né? Dura para sempre. Tanto os pais quanto os filhos podem sempre, em qualquer momento da vida, podem pedir ajuda um para o outro. Tem muita gente que pensa, né, que quando o filho completa 18 anos você vai conseguir se livrar dele para sempre. Não. Lê do engano. Aos 19, aos 20, aos 21, aos 30, aos 35, aos 40, o filho sempre pode buscar a ajuda dos pais. Obviamente que há requisitos, né? A justiça não vai premiar nunca a vagabundagem, mas um filho pode sofrer um acidente, pode ter um AVC, pode ficar incapacitado para o trabalho, ou já pode ser, né? Desde novo, ser incapaz para o trabalho. Às vezes tem uma doença, tem um problema, e há tantos, né, hoje por aí, e ele pode acabar precisando desse pai no futuro, ou dessa mãe no futuro, e pode sempre, porque o vínculo é eterno, ele sempre pode procurar. Porque daí, estou dizendo isso para mostrar que estar ansioso para pedir a exoneração é, de certa forma, uma certa burrice. Você pode até se livrar daquela obrigação, mas você não se livra do filho nunca. O filho é seu filho e vai ser sempre o seu filho. E como eu disse, ele sempre vai poder, né, buscar o pai
para ou a mãe para obter uma ajuda se ele, por alguma razão no futuro. O ideal, né, para todos os pais, pelo menos é isso que eu prego, é que você procure criar bons filhos, né? Filhos capazes, orgulhosos, que estudem, que trabalhem, para que quando eles baterem asa, né, quando eles saírem de casa, eles saiam realmente para sempre, que eles possam realmente estar preparados para cuidar de si mesmo, para se sustentar. Muitos pais criam fracassados, né? Por exemplo, esse exemplo aqui dessa pergunta. O pai está ansioso para entrar com a ação e aquele não fala nada se o filho está estudando ou não está estudando. Como eu expliquei, a maioridade acaba aos 18 anos. Mas a nossa justiça, isso não está na lei, tá? A lei só diz que o filho é maior a partir de 18 anos e plenamente capaz. Mas a nossa jurisprudência, a nossa justiça criou um entendimento que o pai ou a mãe, né, aquele obrigado a pagar pensão alimentícia, deve continuar pagando até o fim dos estudos, desde que isso aconteça antes que o filho complete 25 anos. É isso aí. A ideia é que o pai ou a mãe ajude o filho a se preparar para a vida, né? Que o filho faça lá uma faculdade e ele tenha aí um certo tempo para fazer. Ele não comenta aqui se o filho dele está ou não estudando, mas ou ele está muito informado, né, nessa ansiedade de pedir a exoneração, ou ele está muito ansioso, muito mal informado, ou o filho não está estudando. Talvez se trate aí de um filho que já abandonou os estudos, eventualmente já está até trabalhando. Então esse pai está ansioso, ou essa mãe, porque eu não consegui identificar aqui, se é um homem ou uma mulher, está ansioso para se livrar dessa obrigação. Veja, a pergunta, como eu disse de início, eu estou aqui enrolando para contar, para dar a resposta. Na verdade, não é que eu estou enrolando. Eu quero colocar você dentro do arcabouço, né? Quero que você entenda toda a questão. As perguntas, não basta eu responder aqui no meu canal sim ou não. Se eu responder sim ou não, você não aprende nada. E é importante que você entenda tudo que está ao redor para que você possa saber o que fazer, né? Isso é importante. Que você tenha um pouco de paciência para me ouvir. Tem gente que já me criticou aqui, pô, falou e não falou nada. Não, eu estou tentando colocar você dentro daquelas circunstâncias para que você entenda o que está por trás. Eu, como advogado, poderia responder simplesmente sim, não. Aqui nesse caso, por exemplo, quando eu respondi essa pergunta, eu falei não, você não pode, simplesmente assim, e não pode mesmo. Porque quando você entra com a ação, você só pode entrar com essa medida judicial a partir do momento que o direito se completa. Então aqui, 3 meses antes do filho completar 18 anos, você tem apenas uma expectativa. Você não sabe se ele vai de fato se tornar capaz. Ele pode sofrer um acidente uma semana antes de completar 18 anos e ficar com um problema mental. Você vai ter que continuar pagando pensão para o resto da vida. Ele pode, às vezes ele não está estudando, mas ele pode se matricular. Ele pode se matricular numa faculdade na véspera, uns dias antes de completar 18 anos, ele pode começar a estudar. Então essa pensão vai ter que continuar. Então assim, você só pode entrar com ação de exoneração de pensão alimentícia no momento em que se concretizou a causa que vai justificar o seu pedido. Então, por exemplo, vamos dizer que o seu filho foi viver em união estável, que ele está morando com outra pessoa. Ora, uma das razões que põe fim ao poder familiar, né, que põe fim à incapacidade, é o casamento ou a união estável. Então, se o seu filho vai viver em união estável, você tem o direito de pedir a exoneração da pensão alimentícia. Mas você só pode fazer esse pedido quando ele efetivamente estiver morando com outra pessoa. E você vai ter que provar isso. Se o seu filho ou sua filha se casa, o casamento formal põe fim ao poder familiar. E também põe fim à obrigação do pai em relação à pensão alimentícia. Mas você não pode pedir a exoneração na véspera. Tem casamentos que acabam até no dia do casamento, né? Eu já vi casos do casamento acabar no dia.
do casamento, acabar não se realizando. Então você não pode entrar com ação de exoneração antes do fato que gera o direito de você pedir aquela obrigação. Se o filho não está estudando, né? Porque se o filho está estudando, eu já expliquei, a nossa justiça diz que a obrigação alimentícia tem que continuar até esse filho acabar os seus estudos, ou o que vier primeiro, ou ele completar 25 anos, ou seja, ele tem até o 24º ano de vida dele para terminar os estudos. Então, assim, enquanto isso não acontecer, você não pode pedir a exoneração. O seu filho vai fazer 18, então ele não está estudando, e ele vai fazer 18 anos daqui a 3 meses, mas tem muita coisa que pode acontecer entre hoje e daqui a 3 meses. Então você só pode buscar a justiça depois que o fato acontecer, como eu disse, depois que ele se casa, depois que ele termina os estudos, depois que ele vai viver em união estável, enfim, só depois do fato ocorrido, do direito adquirido, é que você pode ir lá e pedir a exoneração. Então, aqui respondendo a sua pergunta, já ficou bem claro, né? Não, você não pode entrar com o pedido de exoneração antes do seu filho completar 18 anos. Você não vai poder pedir a exoneração se ele, mesmo que complete 18 anos, está estudando, porque a nossa justiça diz, como eu já expliquei, que no caso do filho estar estudando, o pai tem que continuar pagando a pensão alimentícia. Agora, o que você pode fazer, né, é já ir se preparando. Você não precisa esperar ele completar 18 anos para você começar a se preparar. Muitas vezes já aconteceu comigo, da pessoa me procura, olha, meu filho casou, meu filho não está estudando, completou 18 anos, aí doutor, vamos entrar com a ação? Vamos entrar com pedido. Aí eu peço para ele, ó, me dá uma cópia da sentença. Sabe a sentença onde está estabelecida a obrigação? Então eu falo para essa pessoa, me dá uma cópia da sentença. Para que eu vou precisar, né, dessa cópia da sentença para poder entrar com a ação de exoneração. Ah, doutor, não tenho. Eu não tenho cópia da sentença. Aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que ir atrás, pedir o desarquivamento dos autos, que pode demorar meses. Eu já vi desarquivamentos demorarem 6, 7 meses. Então eu vou pedir o desarquivamento, esperar vir o processo para tirar uma cópia, para depois poder entrar com ação de exoneração. Outra coisa, às vezes eu vou precisar de um documento do filho, uma certidão de nascimento, para poder provar a idade dele. Aí peço, você tem uma certidão de nascimento? Não tenho, ficou com a mãe. Pô, você é pai. É só ir lá no cartório onde você registrou e pegar uma segunda via. Ah, ele casou, então eu preciso de uma prova, preciso da certidão de casamento. Ele está vivendo em união estável, eu preciso de uma prova. Você não pode, como eu disse, entrar antes com a ação, mas você já pode o quê? Ir se preparando. Você já pode contratar um advogado. É tão difícil, né? Achar um bom advogado. Então você já pode começar aí, faltando 3 meses para o seu filho completar 18 anos, você já pode começar a procurar um bom advogado, conversar com esse advogado, estabelecer ali o valor dos honorários, quem sabe até já começar a pagar o advogado. Você conversa com ele, que documentos que vai precisar no seu caso aí em particular. Aí o advogado vai falar, ó, preciso disso, e você já vai providenciando. Aí fica tudo prontinho lá na pasta. E outra coisa, fica quietinho. Tem gente que é tagarela, né? Já liga pro filho, ó, essa mamata vai acabar, viu? A pensão vai acabar já já. Pode, aproveita os seus últimos... Não, pô... Você não fica avisando o seu adversário daquilo que você vai fazer, né? Então você fica na moita, prepara toda a documentação, verifica. Outra questão que atrasa muito o processo de exoneração é a questão de onde o filho está, onde o filho mora, porque o filho vai ter que ser citado, vai ter que ser encontrado, o oficial de justiça vai ter que entregar uma cópia da sua pretensão para ele. Então precisa encontrar, e muitos filhos, ó, dão no pé, desaparecem para dificultar o processo, né? Há processo de exoneração que demoram 2, 3 anos, porque não se acha os filhos, porque eles fogem, desaparecem, e é uma complicação. Então você já verifica onde o filho está. Tem muitos pais que me procuram, não sabem nem onde o filho mora. Eu falei, pô,
vai atrás, procura saber, citar o cara, encontrar o cara é super importante. E não fica anunciando, não fica falando que você vai entrar com ação contra ele. Ó, boca de siri, quietinho, não pia. E para poder surpreender, para ele não fugir, para ele ser pego de surpresa. Se você fica falando, ele some, desaparece, vai viajar e não te avisa. Então, assim, entrar com ação agora, você não pode, mas você pode se preparar a fim de tornar a sua ação muito mais rápida e muito mais ágil. Então, se você não tem uma certidão de nascimento do seu filho, se você não tem cópia da sentença, se você não sabe onde o seu filho mora, se você não sabe aonde ele está trabalhando, é a hora de ir atrás. Mas na moita, devagar, sem dar alarme, sem ficar anunciando para Deus e todo mundo, tá certo? Aí você procura um advogado, contrata e entra com ação e torce para dar tudo certo. A justiça, no geral, é muito demorada, muito lenta. Dificilmente o juiz dá liminar em ação de exoneração de pensão alimentícia. Então, é muito importante, para não reclamar depois, ser eficiente. Tá cercado de um bom advogado, isso é fundamental. Tá bom? Bem, gente, é isso aí. O que você acha disso, né? Eu fico imaginando que tem gente me ouvindo aqui, porque eu estou respondendo uma pessoa que está interessada em pedir a exoneração. Então eu fico imaginando que deve ter muita gente, muita mulher aí revoltada. De vez em quando alguma deixa aqui um comentário revoltada. O senhor está lá ao lado dos homens. Gente, eu estou ao lado da justiça. Advogado tem que ser bom, não interessa o lado que ele está. Mas deixe a sua crítica aqui, eu não estou dizendo para não fazer. Sendo educado, eu adoro críticas. Sendo educado, eu não me acho dono da verdade, não acho que eu sei tudo. Então, compartilhe aqui. Pode criticar aqui o que eu estou falando. O que você não gostou do que eu disse? O que está errado? Coloque aqui, conte-nos a sua experiência. Me diga se você se preparou para entrar com ação, né? Ou se você é um daqueles pais que foi deixando e depois reclama que a justiça é lenta. Conte a sua experiência aqui, use o espaço dos comentários para que todos nós possamos aprender com a sua experiência aí nesse assunto, tá bom? Claro, se você ficou comigo até aqui, eu quero pedir o seu apoio ao meu canal. Às vezes você está assistindo o meu vídeo aí há quase 20 minutos, eu acho que já está dando o vídeo 15, 20 minutos, e você nem é inscrito. Pô, se inscreve, me dá essa força aí, por favor. Se inscreve, é fácil, não custa nada. Aperta o botãozinho vermelho de se inscreva, me dá essa força, essa energia para continuar aqui compartilhando o meu conhecimento. Eu que fui defensor público durante tantos anos de forma totalmente gratuita. Se você gostou do vídeo, deixe, claro, o seu like. E se você tem um amigo, se você tem um familiar, alguém que está em situação parecida, que também vai precisar entrar com uma ação de exoneração e não está se preparando para isso, compartilhe o meu vídeo com essa pessoa para que ela possa também aprender alguma coisa com a gente aqui, tá bom? Obrigado por sua companhia e até o próximo vídeo.